Bom, estamos aí na segunda semana aí do Clube do Nipô, Campeonato Master. E a semana é discussão sobre reputacionismo. E o Paulo fez uma pergunta muito boa. Qual é a diferença entre reputacionismo, na verdade reputação, né? E meritocracia. Então vamos tentar trabalhar com 3 conceitos. Reputação é quando você consegue distinguir, né, do ponto de vista de um determinado grupo, como é que as pessoas avaliam uma determinada pessoa, produto ou serviço, né? Então, a reputação ela pode ter uma reputação interna da empresa para a empresa, pode ser uma reputação externa, né? A reputação é um determinado grupo avaliando um determinado produto, serviço, pessoa e colocando isso. O reputacionismo vai ser a prática da reputação, quer dizer, é o exercício da reputação. É quando você vai trabalhar com a ideia da prática da reputação. Então você vai construir essa reputação, e a prática da reputação é reputacionismo, é você criar ferramentas para poder aferir essa reputação. E a reputação é o quê? A reputação ela coloca índices para você aferir o que é melhor do que o que, né? Então você vai ter esses índices, etc. Papá. Beleza. O problema, e aí quando a gente vai falar do mérito e da meritocracia, é o uso que a gente vai fazer da reputação. E aí tem aquele caso clássico, né? Do cara que era o professor da USP lá, que resolveu ir para um congresso americano lá, e a garotada disse que não é para ele não ir não, porque o CLUT dele era muito baixo. Então, quer dizer, o índice que ele estava usando de reputação era um índice baseado no índice acadêmico, né? Dos artigos que ele tinha publicado, do número de citações que ele tinha, do doutorado que ele tinha feito, do pós-doc que ele tinha feito. Então, toda essa avaliação é feita a partir de um determinado critério. Então, a reputação dele era medida, o reputacionismo era feito a partir de determinados critérios estabelecidos pela academia, de dentro para dentro. E a garotada lá falou assim, não. Pra gente isso não interessa, o que interessa é o CLUT. Então você vê o seguinte, você tem 2 modelos de reputação em, digamos, concorrentes, e você vai escolher o modelo que você quer, o modelo que você vai optar. Você vai optar por qual modelo? Você vai optar pelo modelo de dentro para dentro, que é o da academia, ou você vai optar pelo modelo de fora para dentro? E a garotada disse, não, olha só, a gente vai optar pelo reputacionismo que vem de fora para dentro. Obviamente você pode ter um mix disso aí, mas a discussão que a gente está fazendo é outra, né? Estamos trabalhando em cima dos conceitos. Então esse reputacionismo que a gente está falando, ele é diferente da meritocracia. Por quê? Porque o reputacionismo cria o índice. A meritocracia vai fazer o quê? A meritocracia vai criar um critério a partir dos índices, né, para a tomada de decisão, e vai dar o mérito a partir desses valores, né, que vão ser aferidos. Então toda empresa, quando vai fazer promoção, todo mundo tem um critério
Esse critério de gerar o mérito, de transformar o mérito em alguma coisa, né, é baseado em algum índice. E o índice que a gente está falando é o índice do reputacionismo. Então esse mérito que a gente está falando é o cara escolheu o índice X, praticou o reputacionismo, colocou que escolheu o índice. E a partir desse índice, você vai dizer, não, eu vou me basear, as decisões que eu vou tomar vai ser a partir desse índice. Aí você está criando um mérito, né? E a partir do momento que você tem o índice que vem de fora para dentro, você está escolhendo que o mérito vai ser o benefício que a pessoa traz para a sociedade. E é a sociedade que está dizendo qual é o mérito que ele tem. E normalmente hoje o mérito é definido pela reputação que o cara tem internamente. E essa reputação que ele tem internamente é aquela discussão que a gente vem fazendo o tempo todo, rabo balançando o cachorro. Organizações fechadas, que a avaliação da organização, digamos, a reputação que a organização quer ter é a reputação do lucro, digamos. Ela não está preocupada com a reputação. Ela não está preocupada com a reputação que as pessoas têm da qualidade de serviço, do atendimento, etc. Muitas vezes está, às vezes não está. Mas o valor principal é o lucro, pode ser o mix. É aquela discussão que a gente tem feito da Amazon, fazer o mix. Então, é uma separação entre as duas coisas. Uma coisa é você levantar o índice e definir os critérios do índice, né? E agora a gente tem condição no reputacionismo digital de poder fazer o índice de fora para dentro, coisa que a gente não podia. Ou se podia, era muito mais complicado, muito caro, agora é mais barato. E a partir você vai dentro. Aí no mérito, você vai colocar o algoritmo para funcionar, né? Então, por exemplo, no Google, quando você coloca o mérito, você diz assim, ó, as páginas que tiverem tais quantidades de visita e tiverem tais links, não sei do que, elas vão subir. Então, o índice, a referência, né, você vai colocar no algoritmo e você vai atribuir, a partir desse índice que você coletou, a saída, é a entrada e saída. A reputação é a entrada. Qual é o índice que você vai se basear? E a saída é o mérito. Bom, já que você tem tais e tais e tais características, eu vou te dar o mérito de aparecer na frente. Você vai ter o mérito de aparecer. Aí você está criando uma meritocracia baseada num determinado índice. Então o que você questionar, quando a gente vai trabalhar com reputação e meritocracia, você pode questionar os índices. Ah, essa empresa trabalha com meritocracia. Tudo bem, mas qual é o índice qual é o critério de mérito que ela está trabalhando? É de dentro para dentro ou de fora para dentro? Né? Baseado em que preceitos, em que princípios o cara aumenta o índice dele e abaixa o índice dele. E a partir daí você vai analisar. Então você não tem um mérito só, nem uma reputação só. Você tem várias possibilidades de critério e isso aí tem a ver com critérios éticos, tem a ver com critérios de posicionamento e por aí vai, né? O que nós estamos vivendo hoje é uma mudança com a chegada da internet e com o reputacionismo digital, é que esse mérito aumenta o mérito de fora para dentro. Aquele mérito daquelas pessoas que servem mais à sociedade, abrindo a possibilidade de você ter isso. O cara da estante virtual, o cara do Taxi Beat, é o mérito que vem de fora para dentro. Antes o cara era chamado na cooperativa, ele atendia bem o passageiro, e na hora final lá, de escolher os melhores taxistas, sei lá, um prêmio no final do ano, ia ser o amigo do diretor. E não o cara, porque não sabia nem como é que ia avaliar o cara. Ah, um passageiro elogiou esse cara aqui. Ah, beleza. Então, como foi o único elogio que apareceu, ele ganhou lá a medalha. Mas de repente um outro, que ganharia muito mais estrelinha, que passa o tempo todo atendendo bem, não ganhou nada. Então é mais ou menos por aí. A separação é essa. Um é entrada e o outro é saída. E o que vai variar não é só apenas dizer que é meritocrático
e que está usando o reputacionismo. É uma combinação dos dois com uma série de preceitos éticos para que você possa dizer que aquela meritocracia ali está respeitando da melhor maneira possível os desejos da sociedade, né? Mantendo, né, aquela organização sustentável. É isso.